em aplicações, para Patrícia, o luxo de Copacabana e mais capital, para Roberto, os carros e o restante das contas. Marina esperava o reconhecimento de sua renúncia, mas o que ouviu foi um golpe seco. E para Marina, deixo a vaca Esperança e o rancho abandonado da Serra da Pedra Branca, leu o Dr. Augusto. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela gargalhada cruel de Carlos. Uma vaca. Papai deixou uma vaca de herança para a cuidadora, zombou ele, enquanto Patrícia sorria com veneno nos olhos. Pelo menos você ganhou uma companheira, Marina, disse ela, com um tom de falsa piedade que cortava mais que uma faca. Roberto, o caçula, não perdeu a chance de tripudiar sobre a irmã que tanto se sacrificará. Cara, que justiça! Tantos anos cuidando do velho para herdar uma vaca velha e um rancho que nem cerca tem mais, exclamou ele, entre risos. Marina sentia as lágrimas queimarem, mas manteve o queixo erguido. O doutor Augusto, visivelmente desconfortável, interrompeu o escárnio para ler a última anotação do falecido. Ele escreveu que a filha que soube amar sem interesse saberá encontrar o verdadeiro valor do que recebeu, disse o advogado, entregando a Marina as chaves enferrujadas e os papéis da propriedade. Aquelas palavras pareciam um enigma amargo diante da miséria que lhe fora destinada. A humilhação continuou após a reunião. Carlos, ajeitando seu terno caro, ofereceu um último insulto disfarçado de ajuda. Bem, Marina, se você quiser vender a vaca, posso te ajudar a encontrar um açougue, disparou ele, ignorando a dor evidente na irmã. Patrícia apenas pegou sua bolsa de grife e se despediu com uma mentira conveniente. Marina querida, se precisar de alguma coisa, você sabe onde nos encontrar. Roberto finalizou com um deboche antes de sair. Irmã, pelo menos agora você vai ter tempo para pensar na vida. Quem sabe não aprende a ordenhar direito. Eles partiram rindo, deixando Marina sozinha com o peso de uma ingratidão que parecia não ter fim. Ao retornar à casa onde viveu e cuidou do pai, Marina encontrou Carlos já organizando a retirada dos móveis valiosos. Ele nem a olhou nos olhos, tratando-a como um estorvo. Suas coisas estão lá no quarto. A casa precisa ficar livre até o final do mês, disse ele, seco. Marina subiu as escadas sentindo que sua história estava sendo apagada. No quarto que fora seu refúgio, restavam apenas uma mala velha e a foto de sua mãe. Ao descer, Carlos fez uma oferta final que era o ápice de sua arrogância. Marina, você tem certeza que não quer vender sua parte para nós? Posso te dar uns trocados pela vaca e pelo rancho. É mais do que vale. A resposta de Marina foi firme, guiada por uma intuição que ela ainda não compreendia totalmente. Não, Carlos, vou ficar com o que o papai me deixou, respondeu, partindo para o rancho abandonado na Serra da Pedra Branca. Ao chegar, encontrou uma terra árida e uma vaca magra chamada Esperança. O cenário era desolador, mas havia algo no olhar do animal que a prendia. O vizinho, Antônio, entregou-lhe a corda da vaca com um respeito que ela não recebia dos irmãos. Seu pai amava este lugar, Dona Marina. Ele dizia que o tesouro de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele cultiva, comentou o homem simples. Nos dias seguintes, Marina viveu a dureza da vida rural. Ela limpou o mato, consertou o que pôde e passou a observar Esperança. A vaca, embora velha, tinha um comportamento estranho. Todos os dias, no pôr do sol, ela caminhava até um afloramento rochoso específico perto de uma velha figueira e começava a mugir de forma insistente, cavando o chão com o casco. Marina lembrou-se das palavras do pai sobre encontrar o valor. Movida por um misto de desespero e curiosidade, ela pegou uma enxada e começou a cavar onde a vaca indicava. Se houver algo aqui, pai, por favor, me mostre, sussurrou ela para o vento da serra. Após horas de esforço físico exaustivo, o metal da enxada bateu em algo sólido que não era pedra. Marina limpou a terra com as mãos e descobriu uma caixa de metal pesada, lacrada contra a umidade. Dentro dela, não havia ouro ou joias, mas documentos de propriedade e escrituras antigas que o pai comprará em segredo décadas atrás. Eram as terras adjacentes ao rancho, áreas que agora eram vitais para um projeto de infraestrutura do governo que passaria pela região. Além disso, havia uma carta manuscrita. Marina, minha filha, eu sabia que seus irmãos venderiam tudo por migalhas. Este rancho é o coração de uma mina de quartzo raríssimo.
Você foi a única que teve paciência para ouvir a terra. A revelação transformou a vida de Marina da noite para o dia. O rancho abandonado era, na verdade, o acesso principal a uma reserva mineral valiosíssima e o ponto central de uma desapropriação milionária. Enquanto os irmãos esbanjavam suas heranças em luxos efêmeros e investimentos arriscados, Marina viu seu patrimônio crescer exponencialmente. A vaca Esperança, tratada agora com o melhor feno e carinho, tornou-se o símbolo de sua virada. Quando a notícia do valor real da propriedade chegou aos ouvidos de Carlos, Patrícia e Roberto, eles tentaram reaparecer com sorrisos ensaiados e desculpas esfarrapadas. Desta vez, Marina não abriu a porta. Ela estava na varanda do rancho, agora reformado e produtivo, olhando para o horizonte da Serra da Pedra Branca. Quando os irmãos tentaram reivindicar uma redistribuição da herança alegando que o pai não estava em sã consciência, ela apenas enviou uma mensagem curta através do Dr. Augusto. O verdadeiro valor não é herdado, é descoberto por quem sabe amar, citou ela. Marina finalmente entendeu que o pai não a testara por crueldade, mas a protegera da ganância dos outros, dando-lhe o único tesouro que os irmãos, em sua cegueira egoísta, nunca saberiam como encontrar ou manter. Marina saiu da casa da família sentindo o peso do desprezo de Carlos ainda ecoar em seus ouvidos. Ele não apenas a expulsara, mas fizera questão de tripudiar sobre sua nova condição de herdeira de uma vaca velha. Talvez esperasse que ela aceitasse qualquer migalha, que se humilhasse ainda mais pedindo ajuda. Sua escolha, dissera ele, dando de ombros com uma frieza gélida. Mas quando a realidade bater e você estiver passando necessidade, não venha chorar aqui. Cada um escolhe seu caminho. Marina dirigiu em silêncio, cruzando estradas empoeiradas até a Serra da Pedra Branca, tentando encontrar sentido nas palavras enigmáticas do pai sobre o verdadeiro valor do que receberá, enquanto o sol se punha no horizonte. Ao avistar o rancho, o coração de Marina afundou. O cenário era de puro abandono, cercas caídas, telhados com goteiras enormes e o mato tomando conta de cada centímetro de terra. Era o retrato de uma propriedade que ninguém queria. No meio daquela desolação, ela ouviu o primeiro mugido. Era Esperança, a vaca malhada de idade avançada que a encarava com olhos grandes e melancólicos. Foi então que Antônio, o vizinho, se aproximou com um cumprimento respeitoso. Você deve ser a Marina. Sinto muito pelo seu pai, era um homem bom, disse ele, antes de apontar para um comportamento estranho do animal que já durava dias. Antônio explicou que, desde a partida do pai de Marina, a vaca não saía de um canto específico nos fundos do terreno. Ah, ela tá bem. É uma vaca especial, sabe? Tem uns comportamentos esquisitos, mas dá leite bom ainda. Só uma coisa estranha, ela vive mugindo perto daquele canto lá, relatou o homem, coçando a cabeça com estranheza. Marina olhou para o local indicado e viu apenas terra batida e mato, mas sentiu um arrepio. Talvez ela sinta a falta dele, comentou Marina com a voz embargada, enquanto a vaca se aproximava para encostar o focinho em sua mão, oferecendo um consolo mudo que nenhum de seus irmãos fora capaz de dar. Sozinha no degrau da casa em ruínas, Marina finalmente se permitiu chorar. Chorou pelos anos de renúncia e pela humilhação de ser deixada com tão pouco, mas no fundo de sua alma, uma centelha de determinação começou a brilhar. Ela decidiu que não se deixaria abater. A noite caiu, trazendo o frio cortante da serra e o breu total. Sem eletricidade ou água corrente, ela se enrolou em um cobertor velho sobre um colchão manchado, ouvindo os galhos baterem no telhado e o mugido constante de Esperança lá fora. Era o primeiro capítulo de uma vida que ela nunca imaginou ter, mas que carregava uma promessa invisível. Ao amanhecer, com o corpo dolorido e a fome apertando, Marina saiu para encontrar a vaca exatamente no mesmo lugar misterioso. Bom dia, Esperança. Acho que somos só nós duas agora, disse ela, tentando se acostumar com a própria voz no silêncio do campo. Logo, Antônio apareceu com um balde e um banquinho, pronto para ensinar a rotina do campo à mulher da cidade. Marina, você sabe ordenhar? Perguntou ele com um sorriso gentil. Diante da negativa envergonhada dela, ele prontamente se dispôs a ajudar. Não se preocupe, eu te ensino. Esperança é mansa, ela não vai dar trabalho. As próximas horas foram de um aprendizado rústico e sagrado. Marina,
cujas mãos antes só conheciam teclados e papéis, agora sentia a textura da pele do animal e o calor do leite fresco. Enquanto ela praticava os movimentos desajeitados, Antônio compartilhava memórias do falecido proprietário. Seu pai dizia que essa vaca tinha algo especial. Dizia que ela era mais esperta que muita gente que lhe conhecia, comentou o vizinho, olhando para Esperança com um respeito profundo. Marina percebeu que a vaca observava cada movimento seu, como se estivesse avaliando se a nova dona era digna de confiança. O mistério do canto do terreno continuava a intrigar ambos. Sempre que terminava de comer, Esperança voltava para aquele local e recomeçava a cavar o chão com o casco de forma rítmica. Você viu como ela fica sempre ali naquele cantinho. É estranho, né? É como se ela soubesse de alguma coisa, observou Antônio. Marina sentiu que não era apenas saudade do pai, havia uma insistência quase inteligente naquilo. Ela começou a observar as pedras ao redor e percebeu que estavam dispostas de uma forma levemente artificial, como se marcassem algo escondido sob a terra árida. Determinada a entender o enigma, Marina pegou uma velha enxada que encontrou no galpão e decidiu seguir o instinto do animal. No segundo dia de trabalho pesado, sob o sol forte, a ferramenta bateu em algo metálico. Com o coração disparado, ela afastou a terra e encontrou uma pequena placa de ferro chumbada em uma rocha enterrada. Nela, havia coordenadas e um selo antigo de demarcação de Minas. Marina percebeu que o terreno não era apenas um rancho abandonado, ele ficava exatamente sobre uma veia de quartzo e outros minerais valiosos que o pai havia prospectado em segredo anos atrás. A revelação foi como um soco no estômago. O pai não a deixará na miséria, ele dera a ela o controle de uma fortuna que os irmãos, em sua pressa e ganância, jamais teriam paciência para descobrir. O rancho abandonado era, na verdade, a porta de entrada para uma reserva mineral que agora valia milhões devido à nova estrada que passaria pela região. Marina sentou-se no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto Esperança mugia vitoriosa ao seu lado. O plano do pai fora perfeito, afastar os gananciosos e recompensar a única filha que tivera a humildade de cuidar da terra. Com o tempo, Marina transformou o rancho em uma propriedade próspera e moderna, mas manteve a casinha e a vaca Esperança como lembretes de sua jornada. Quando os irmãos souberam da valorização das terras e tentaram contestar o testamento, encontraram uma mulher forte e segura. Ela não precisava mais de explicações. O verdadeiro valor que o pai mencionara não era o ouro sob a terra, mas a força que ela descobriu em si mesma ao não desistir quando todos riram dela. Marina agora era dona de seu destino, e sua herança de mendiga revelou-se o maior tesouro de toda a família Santos. Marina observava as pedras estranhas que pontuavam o solo escuro, sentindo que o silêncio do rancho guardava segredos que seus irmãos jamais teriam paciência para decifrar. O vizinho Antônio, percebendo a curiosidade da moça, compartilhou uma lembrança que aguçou ainda mais seus sentidos sobre o comportamento do falecido pai naquela área específica. Olha, algumas vezes eu vi ele cavucando por aqui. Perguntei se estava procurando água para fazer um poço, mas ele só sorriu e disse que estava seguindo pistas, revelou o homem, deixando Marina intrigada com a ideia de que o velho João não estava apenas perdendo tempo, mas trilhando um caminho planejado. Após a partida de Antônio, Marina viu-se sozinha com seu primeiro balde de leite, uma pequena vitória de apenas 3 litros que simbolizava sua resistência contra a miséria. Ao levar o produto para a cidade, sentiu o peso do julgamento social no olhar de Dona Conceição, a dona do mercadinho local. Ah, você é a filha do seu João que herdou a vaquinha. Coitadinha, que situação difícil, né? Disse a mulher, com uma ponta de lástima que machucava mais que o cansaço físico. Marina aceitou os R$ 2 por litro com dignidade, sabendo que cada centavo era um tijolo na reconstrução de sua nova vida. A rotina de Marina tornou-se um ciclo de sacrifício e aprendizado solitário, acordando antes do sol para ordenhar Esperança e passando os dias remendando cercas com ferramentas velhas. O isolamento foi interrompido pela chegada luxuosa de Patrícia, que desceu de seu carro importado com um lenço perfumado no nariz para bloquear o cheiro da terra. Meu Deus, Marina, que lugar é esse? Você não pode estar morando aqui de verdade, exclamou a irmã, olhando para a casa em ruínas como se visse um pesadelo. Marina, sem interromper o trabalho pesado, respondeu com a firmeza de quem não devia nada a ninguém. A visita de Patrícia,
Porém, não era um gesto de carinho, mas uma tentativa de reafirmar sua suposta superioridade sobre a irmã fazendeira. Com um tom de caridade ofensiva, ela ofereceu uma saída que soou como um tapa no rosto de quem cuidara do pai por anos. Olha, eu conversei com os meninos e decidimos te ajudar. Podemos te arrumar um emprego de doméstica na casa de uma amiga minha, propôs ela, ignorando que Marina possuía a dignidade que o dinheiro não compra. A oferta de ser serva dos amigos da irmã foi o limite para a paciência de Marina, que largou o martelo e encarou o veneno familiar. Marina não recuou diante da arrogância urbana da irmã, defendendo seu espaço com palavras que cortavam a superficialidade de Patrícia. E o que você sabe sobre vida civilizada? Você que nunca moveu um dedo para cuidar do papai, que nunca sacrificou nada por ninguém, rebateu ela, vendo o rosto da irmã inflamar de indignação. Patrícia, incapaz de compreender o valor do esforço, disparou um último conselho cruel antes de partir. E livra-se dessa vaca logo, Marina. Está ficando velha demais e só dá despesa. Qualquer açougueiro paga uns R$ 300 por ela, gritou, antes de arrancar com o carro, deixando apenas poeira para trás. Sentada no chão após a partida da irmã, Marina encontrou em Esperança o único consolo verdadeiro, sentindo a cabeça do animal pousar em seu ombro como um abraço. Eles acham que a gente não vale nada, Esperança. Mas sabe de uma coisa? Vamos mostrar para eles que estão errados, sussurrou ela, enquanto as lágrimas de humilhação secavam e davam lugar a uma curiosidade renovada. Foi naquele momento que ela decidiu examinar as pedras que a vaca tanto indicava, percebendo que o brilho metálico sob a luz do sol não era comum à geologia daquela região serrana. Ao pegar uma das rochas acinzentadas, Marina notou veios dourados que serpenteavam por toda a superfície, algo que despertou uma suspeita que parecia loucura em sua mente exausta. Ela correu para o celular e, lutando por um sinal de internet, pesquisou sobre minerais auríferos, encontrando imagens que eram cópias idênticas das pedras que segurava. A filha que soube amar sem interesse, saberá encontrar o verdadeiro valor do que recebeu, recordou ela, percebendo que a frase do pai poderia ser uma instrução literal e não apenas um conselho moral para a alma. A conexão entre a vaca e o tesouro escondido tornou-se clara. Esperança não estava apenas mugindo de saudade, ela estava guardando o local exato da riqueza que o pai preservara para a única filha digna. Marina percebeu que seu João sabia que os outros filhos venderiam o rancho no primeiro dia se soubessem do ouro, transformando a terra em um canteiro de exploração predatória. Somente ela, com sua paciência e amor pelo animal, teria a chance de descobrir o segredo no tempo certo, sem a interferência da ganância dos irmãos. Tomada por uma urgência febril, Marina pegou uma lanterna e atravessou a escuridão da noite até o canto favorito de Esperança, onde a vaca esperava com uma serenidade quase sobrenatural. Ela ajoelhou-se na terra escura e fofa, cavando com as próprias mãos até sentir a dureza de algo que não era apenas uma pedra solta, mas uma rocha maciça impregnada de metal precioso. O brilho da lanterna refletiu no ouro bruto, confirmando que sua herança de mendiga era, na verdade, uma das maiores jazidas particulares de quartzo aurífero daquela serra. Ali, no silêncio da madrugada, Marina compreendeu a genialidade do pai e a justiça do destino que a colocará naquela situação. O rancho abandonado e a vaca velha eram o mapa e a chave de um cofre natural que mudaria sua vida para sempre, permitindo que ela nunca mais precisasse ouvir as ofensas de Carlos ou as ofertas humilhantes de Patrícia. Com as mãos sujas de terra e o coração transbordando de gratidão, ela abraçou o pescoço de Esperança, sabendo que a partir daquele instante, o mundo as veria com olhos muito diferentes. Marina sentiu o mundo parar quando seus dedos tocaram um metal frio sob a camada de terra macia. Ao erguer a pequena pedra lisa e direcionar a lanterna, o brilho amarelo e intenso confirmou suas suspeitas mais loucas. Era ouro puro, uma pepita que reluzia como uma promessa de libertação. Finalmente você entendeu, parecia ser o que Esperança dizia com seu mugido baixo e cúmplice naquele momento de revelação. Marina olhou para a vaca com os olhos marejados, percebendo que o animal não era apenas um fardo de ossos e couro, mas a guardiã de um segredo que mudaria sua trajetória para sempre, validando cada noite em claro que passará cuidando do pai. A pequena Pepita foi escondida em uma lata sob a cama, mas o calor daquela descoberta impedia Marina de conciliar o sono nas 3 noites seguintes. Durante o dia, ela mantinha a fachada de normalidade, ordenhando a vaca e cuidando da rotina árdua do rancho,
mas seu olhar estava permanentemente fixo no comportamento de Esperança. A vaca agora parecia possuída por um propósito renovado, cavando o solo com os cascos e empurrando pedras com o focinho de forma insistente. Você está tentando me dizer alguma coisa, não está? Questionou Marina na manhã de quarta-feira, sentindo que a inteligência no olhar do animal transcendia o instinto comum. Naquela tarde, o comportamento de Esperança tornou-se ainda mais inusitado e metódico. Ela começou a cavar em pontos específicos, seguindo uma linha reta invisível que Marina decidiu investigar com uma enxada velha. A cada 20 centímetros de profundidade nos locais indicados pelo animal, a terra escura revelava mais pedras pesadas, carregadas de veios dourados ainda mais ricos que a primeira amostra. Meu Deus! Esperança! O que é isso tudo? Sussurrou Marina, com as mãos trêmulas e o coração martelando contra as costelas, enquanto percebia que estava diante de uma jazida de valor incalculável, escondida sob a aparência de um terreno sem valor. Durante 2 horas de uma jornada quase mística, a vaca guiou Marina por 7 pontos diferentes da propriedade. Em cada um deles, o solo entregava tesouros que brilhavam sob o sol da tarde, transformando a sacola de Marina em um fardo pesado de riqueza bruta. De volta a casa, a jovem mergulhou em pesquisas frenéticas na internet, confirmando através de testes caseiros que aquele material era, de fato, ouro de altíssima pureza. A realidade de que sua vida saíra do deserto da humilhação para um oásis de possibilidades era quase difícil demais para processar sozinha, restando apenas a companhia fiel de sua herança quadrúpede. Na manhã seguinte, o mugido de Esperança soou mais urgente e insistente do que nunca, despertando Marina para uma nova surpresa. A vaca havia passado a madrugada reunindo pilhas de amostras, mas o que realmente gelou o sangue de Marina foi a disposição espacial daqueles montes de terra e pedra. Como você faz isso? Como você sabe onde elas estão? Perguntou Marina, antes de recuar e perceber que os pontos escavados formavam, vistos de cima, as letras P e M. Papai e Marina. As lágrimas vieram sem aviso, carregadas pela compreensão de que aquela não era uma coincidência geológica, mas um plano meticulosamente traçado por seu pai. O choque levou Marina a revirar os papéis que o Dr. Augusto lhe entregará, buscando desesperadamente por algo que tivesse deixado passar. Entre as folhas da escritura, ela encontrou um pequeno bilhete dobrado com a caligrafia trêmula e familiar de seu pai, um último sussurro do além que explicava toda a charada. Marina, se você está lendo isso, significa que Esperança cumpriu sua missão. Ela conhece cada centímetro deste terreno melhor que qualquer máquina, dizia o texto, revelando que o animal fora treinado ou condicionado para identificar os afloramentos de minério que o velho João havia mapeado em silêncio durante anos. A carta continuava, expondo a filosofia por trás daquele teste de caráter que quase a levará ao desespero. Ouro sempre esteve aqui, mas só quem tem coração puro consegue ver. Seus irmãos olharam para a Esperança e viram apenas uma vaca velha. Você olhou e viu uma companheira, escreveu o pai, selando a justiça poética da herança. João sabia que a ganância de Carlos, Patrícia e Roberto os impediria de enxergar além das aparências, e que somente o amor desinteressado de Marina a manteria no rancho tempo suficiente para que o segredo fosse revelado pela própria natureza e pela lealdade do animal. Marina desabou no chão, envolta em uma catarse de gratidão e alívio que lavava toda a dor dos últimos dias. As palavras finais do pai: use bem o que encontrar. Com amor, seu pai que nunca deixou de acreditar em você funcionaram como um bálsamo para sua alma ferida pela rejeição dos irmãos. Ela entendeu que a humilhação pública que sofrerá no escritório do advogado fora necessária para filtrar quem realmente merecia estar ao seu lado. O rancho abandonado não era um castigo, mas um santuário de proteção onde ela poderia florescer longe da toxicidade daqueles que só valorizavam o que o dinheiro podia comprar de imediato. Com a pepita e as pedras protegidas, Marina olhou para o horizonte da Serra da Pedra Branca com uma autoridade que nunca sentirá antes. Ela não era mais a filha cuidadora que aceitava migalhas, ela era a guardiã de um legado que seus irmãos jamais poderiam alcançar, não importa quantos carros importados tivessem. O plano do pai fora perfeito. Ele deu aos outros o que era volátil e passageiro, mas reservou para Marina o que era sólido, eterno e sagrado. A justiça tardia, mas certeira, estava batendo à sua porta, e ela estava pronta para assumir seu lugar como a verdadeira herdeira da linhagem dos Santos. A noite caiu sobre o rancho,
mas desta vez o silêncio não era assustador, era preenchido pela paz de quem sabe que o jogo virou. Marina abraçou a esperança no cantinho agora sagrado do terreno, prometendo que o animal viveria o resto de seus dias em um palácio verdejante. Ela já visualizava o momento em que os irmãos retornariam, movidos pela notícia da riqueza, e como ela os receberia com a mesma dignidade silenciosa que tivera no dia da leitura do testamento. A história de Marina estava apenas começando, e o ouro sob seus pés era apenas o alicerce para uma vida onde o amor e a lealdade finalmente teriam a última palavra. Marina compreendeu finalmente que seu pai jamais a abandonara à própria sorte, ele lhe confiara a missão mais nobre de todas. Ao deixá-la naquele rancho, ele testara o caráter de cada herdeiro e ela fora a única a enxergar valor onde os outros viam apenas miséria. Naquela manhã, Esperança fez algo inédito. Entrou na casa e encostou a cabeça no ombro de Marina, um gesto de puro consolo e cumplicidade. Naquele momento, Marina entendeu que não tinha apenas herdado uma vaca, havia herdado uma parceira, uma amiga, uma guia para uma nova vida. A conexão entre as duas transcendia o entendimento comum, selando um pacto de lealdade que guiaria cada passo daquela jornada de descoberta e justiça. Nos dias que se seguiram, a rotina no rancho transformou-se em uma operação quase mágica de prospecção intuitiva. A vaca, agindo como um bússola viva, indicava novos pontos com uma precisão assombrosa, e Marina cavava com uma confiança que crescia a cada brilho dourado que emergia da terra. O que parecia ser apenas um punhado de pedras soltas revelou-se um veio de ouro vasto, estendendo-se por grande parte da propriedade. Com cautela extrema para não despertar a cobiça alheia, Marina recolheu amostras e buscou ajuda profissional na capital, decidida a descobrir a real dimensão do tesouro que guardava sob os pés. O encontro com o Dr. Fernando, um geólogo experiente, aconteceu em um café discreto, longe dos olhares curiosos da vizinhança. Inicialmente cético, o especialista mudou de postura no instante em que Marina abriu sua pequena sacola. Ao examinar as pedras com uma lupa de precisão, o silêncio do homem dizia mais do que qualquer palavra. Senhora Marina, essas amostras indicam a presença de ouro de alta qualidade. Se há isso na superfície, é muito provável que haja um depósito significativo em profundidade. A senhora tem uma mina em potencial nas suas terras. O anúncio soou como um sino de vitória, confirmando que a herança inútil era uma fortuna imensurável. Marina, mantendo a sobriedade apesar do turbilhão emocional, insistiu no sigilo absoluto da operação. Ela precisava de uma avaliação detalhada que não atraísse a atenção de seus irmãos ou de curiosos antes que estivesse juridicamente protegida. O geólogo, percebendo a seriedade da situação, prontificou-se a organizar uma equipe técnica discreta para realizar um levantamento preliminar. Ao retornar para o rancho naquela tarde, a jovem encontrou Esperança no portão, com um olhar que parecia celebrar a conclusão da primeira fase do plano que seu pai traçara com tanto carinho e inteligência. O pôr do sol pintava o horizonte de laranja e dourado, cores que agora simbolizavam o futuro brilhante de Marina. Enquanto observava a imensidão de sua terra, ela pensou nos irmãos em seus apartamentos luxuosos, vivendo uma vida de aparências sem imaginar que a irmã, pobre, detinha o maior patrimônio da família. A justiça estava chegando, lenta, mas certa, guiada pelos cascos de uma vaca sábia e pelo amor infinito de um pai. Ela sentia-se detentora de todas as cartas do jogo, mas escolheu o silêncio como sua melhor estratégia, aguardando o momento exato em que a verdade seria revelada com o impacto que merecia. 3 dias depois, o silêncio da alvorada foi quebrado pelo som de motores se aproximando. Eram 6 da manhã quando 2 veículos discretos estacionaram perto da casa em ruínas. Dr. Fernando chegará acompanhado de especialistas e equipamentos de alta tecnologia para escanear o subsolo. Marina os recebeu com o coração acelerado, enquanto Esperança observava tudo de longe, mantendo sua postura de sentinela silenciosa. Durante 4 horas, os técnicos percorreram o terreno, e o som constante dos aparelhos apitando confirmava que a vaca não havia errado um único palmo em suas indicações anteriores. A tensão culminou quando o Dr. Fernando chamou Marina para uma conversa particular na varanda da casa. Sua expressão era solene, carregada com o peso da notícia que estava prestes a entregar. Ele abriu uma pasta repleta de gráficos e mapas térmicos que mostravam a extensão real da riqueza subterrânea. Marina, você não tem apenas algumas pepitas espalhadas no terreno.
Você tem uma das maiores reservas de ouro que já vi em décadas de carreira. O veio principal se estende por quase toda a sua propriedade e desce a uma profundidade considerável. Ela se sentou, sentindo o peso daquela revelação transformar sua realidade de forma definitiva. Os números apresentados pelo geólogo eram astronômicos, desafiando a lógica de quem viverá os últimos anos em privação. A estimativa inicial da reserva era de, no mínimo, 80 milhões de reais, um valor capaz de erguer impérios e transformar a vida de centenas de famílias. Marina, com a voz embargada, tentava entender como tamanha riqueza permanecerá oculta por tanto tempo aos olhos do mundo. Como isso é possível? Se há tanto ouro aqui, como ninguém descobriu antes? Questionou ela, buscando respostas para o mistério que envolvia a previdência silenciosa de seu falecido pai. Dr. Fernando sorriu, revelando que a descoberta não fora obra do acaso, mas de uma proteção estratégica de seu João. Seu pai descobriu, Marina. Encontramos evidências de que ele fez escavações exploratórias há alguns anos. Ele sabia exatamente o que tinha aqui, explicou o geólogo, confirmando que o velho patriarca passará os últimos anos de vida camuflando a mina para que ela não caísse em mãos erradas. Ele deixará a terra abandonada de propósito, sabendo que apenas alguém com a resiliência e o amor de Marina teria paciência de permanecer ali tempo suficiente para herdar o verdadeiro tesouro. Agora, Marina possuía não apenas o ouro, mas a prova irrefutável de que fora escolhida por seus méritos e dedicação. O plano do pai fora uma obra-prima de justiça poética. Os filhos gananciosos receberam o que era óbvio e fácil, enquanto a filha fiel recebeu o que era eterno e grandioso. Com a fortuna assegurada e os relatórios técnicos em mãos, ela olhou para a casinha de madeira e para a esperança, sentindo que a humilhação do escritório do advogado fora apenas o degrau necessário para sua ascensão. A verdadeira dona da Serra da Pedra Branca estava pronta para assumir seu lugar, e o mundo em breve saberia o nome de Marina Santos. O geólogo estendeu a Marina uma lata lacrada, resgatada de um esconderijo profundo próximo ao veio principal de minério. Ao abrir o recipiente com as mãos trêmulas, ela encontrou fotos antigas e uma carta que exalava o perfume das memórias de seu pai. Minha querida Marina, se você está lendo esta carta, significa que conseguiu seguir as pistas que deixei. O ouro desta terra foi descoberto por mim há 5 anos, mas decidi guardá-lo para quem realmente merecesse, dizia o texto manuscrito. João Santos revelava que testara o caráter de todos os filhos e que apenas Marina, que o amara sem esperar recompensas, era herdeira por direito de coração. A leitura da carta foi um divisor de águas na alma de Marina, transformando sua dor em uma compreensão profunda sobre o plano de seu pai. Ele explicava que Esperança fora sua parceira silenciosa, treinada para marcar os pontos de riqueza que os olhos gananciosos jamais perceberiam. Use esta riqueza com sabedoria. Esperança sempre foi mais que uma vaca. Ela foi minha parceira neste projeto. Cuide dela como ela cuidou de você, pediu o velho João no encerramento da missiva. Marina desabou em lágrimas, sentindo que a aparente injustiça do testamento fora, na verdade, o maior gesto de proteção e amor que um pai poderia oferecer. Diante da magnitude da descoberta, Marina buscou a orientação profissional do Dr. Fernando para entender os próximos passos práticos. Ele explicou a necessidade de legalizar a mineração, seguindo protocolos ambientais rigorosos e mantendo uma discrição absoluta para evitar a invasão de curiosos. Com uma operação bem administrada, você pode extrair dessa mina o equivalente a 5 milhões por ano durante pelo menos 15 anos. Você não vai ser apenas rica, você vai ser independente financeiramente pelo resto da vida, afirmou o geólogo, projetando uma fortuna que garantiria o futuro de gerações. Sozinha com a esperança após a partida dos especialistas, Marina caminhou pela propriedade com um novo olhar sobre cada centímetro de solo. Onde antes via apenas mato e cercas caídas, agora enxergava o alicerce de um império construído sobre a lealdade. Ela decidiu que o segredo seria mantido até que tudo estivesse juridicamente blindado. Ainda não é hora de revelar nada para a família. Primeiro, ela queria estabelecer tudo legalmente, começar a operação e só depois mostrar para Carlos, Patrícia e Roberto o que eles haviam perdido por terem corações pequenos demais. A justiça de Marina não seria pautada pela vingança cega, mas pela construção de um legado de bondade.
Ela planejava usar o ouro para criar oportunidades para pessoas subestimadas, transformando a riqueza mineral em um motor de transformação social. Sabe de uma coisa, minha amiga? Acho que o papai escolheu a filha certa mesmo e escolheu a vaca certa também, sussurrou ela para Esperança, que pastava tranquilamente. A paz que sentia era a confirmação de que o destino havia encontrado seu rumo certo, guiado pela sabedoria de um pai que conhecia a essência de seus filhos. As semanas seguintes exigiram de Marina um esforço hercúleo para manter sua fachada de camponesa humilde enquanto aprendia sobre mineração e administração financeira. Ela continuava a vender leite na cidade e a vestir suas roupas simples, mas por dentro, tornava-se secretamente uma das mulheres mais ricas da região. A justiça divina funciona de formas misteriosas e às vezes ela chega montada numa vaca chamada Esperança, pensava ela, sorrindo para a ironia de que o objeto de chacota de seus irmãos era, na verdade, a chave de seu sucesso absoluto. 2 meses se passaram e Marina tornou-se uma mestre na arte do sigilo, operando sob uma razão social discreta chamada Esperança Mineração Luda. Com a ajuda dos advogados indicados por Fernando, ela navegou pela burocracia estatal sem levantar suspeitas na vizinhança ou na família. Enquanto Carlos e Roberto ostentavam bens que diminuíam a cada gasto supérfluo, Marina acumulava um patrimônio sólido e legalizado, escondido sob o relevo natural das montanhas da Serra da Pedra Branca que seus irmãos tanto desprezavam. A operação de extração começou em uma manhã de segunda-feira, com uma equipe reduzida e equipamentos silenciosos instalados estrategicamente entre as árvores. Para o mundo exterior, o rancho permanecia o mesmo lugar abandonado de sempre, um cenário perfeito para ocultar a revolução econômica que acontecia em seu interior. Marina assistiu emocionada quando a primeira pepita oficial foi extraída pela máquina, sentindo que cada grama de ouro era uma validação de sua resiliência e do amor incondicional que dedicara ao pai nos anos de enfermidade. Enquanto a conta bancária secreta de Marina crescia, ela mantinha o hábito de conversar com Esperança todas as tardes, agradecendo ao animal pela orientação constante. A vaca parecia orgulhosa de sua missão cumprida, vigiando os mineradores com a mesma atenção que dedicava ao velho João. Marina sabia que o momento da revelação se aproximava, mas saboreava cada dia de anonimato, preparando-se para o dia em que o silêncio seria quebrado por uma verdade que deixaria os irmãos santos em absoluto estado de choque. A vida de Marina agora era um equilíbrio perfeito entre a simplicidade do campo e o poder de uma fortuna monumental. Ela guardou a carta do pai em um cofre, tratando-a como seu tesouro mais precioso, muito além do valor de mercado do ouro. Amanhã começaria uma nova fase de sua vida, a fase de se tornar secretamente uma das mulheres mais ricas da região, concluiu ela, pronta para enfrentar o futuro com a certeza de que a verdadeira herança não era o que se recebia, mas o que se merecia por ser fiel aos próprios valores. A primeira pepita oficial extraída era do tamanho de uma moeda e brilhava sob a luz do dia como um pequeno sol capturado, simbolizando o nascimento de uma nova era. Ricardo, o engenheiro responsável, não conteve entusiasmo ao entregar a prova física do sucesso. Parabéns, Marina, você oficialmente se tornou uma mineradora, anunciou ele, selando o destino da mulher que todos julgavam arruinada. Em apenas uma semana, o lucro da operação superou 6 meses de vendas de leite, e no final do primeiro mês, os valores depositados em sua conta bancária especial eram tão estratosféricos que desafiavam sua própria imaginação. Apesar da súbita fortuna, Marina agia com a astúcia de quem conhecia a natureza predatória de sua família. Ela sabia que mudanças drásticas atrariam olhos indesejados e fariam de sua paz um alvo, por isso traçou um plano de evolução gradual para justificar sua melhora de vida. Inventou um emprego fictício na cidade para explicar as roupas novas e discretas, além de pequenas reformas no rancho. As coisas estão melhorando, Antônia, explicava ela ao vizinho, atribuindo o novo telhado a um desconto especial e a energia solar a um suposto financiamento de sustentabilidade, mantendo a verdade enterrada junto com o ouro. Esperança, a verdadeira arquiteta daquela riqueza, foi a primeira a desfrutar dos frutos da vitória. Marina mandou construir um estábulo que, embora externamente simples, contava com sistema de climatização e o melhor feno disponível no mercado. A Esperança merece o melhor. Ela é minha parceira de trabalho, dizia com sinceridade inabalável.
O bem-estar do animal era uma prioridade absoluta, uma forma de honrar a memória do pai e a lealdade daquela vaca que provara ser mais valiosa que qualquer herança urbana recebida por seus irmãos gananciosos. Contudo, a tranquilidade do segredo foi abalada numa tarde de quinta-feira, quando o carro de Roberto surgiu na estrada como um presságio de problemas. O irmão caçula desceu do veículo com um sorriso carregado de suspeitas, observando cada detalhe da propriedade com uma atenção invasiva que fez Marina gelar. Oi, irmã. Resolvi passar aqui para ver como você está, disse ele, embora seus olhos estivessem ocupados demais escaneando a cerca nova e o telhado reformado, buscando qualquer indício que explicasse como ela ainda conseguia se manter naquele lugar. Roberto não demorou a lançar suas armadilhas verbais, questionando a origem do dinheiro com um deboche mal disfarçado. Nossa, você deu uma melhorada boa no lugar. Arrumou o dinheiro onde? Perguntou ele, insinuando que o trabalho duro de ordenhar vacas jamais sustentaria tais melhorias. Marina manteve a guarda alta, bloqueando a visão da área de mineração com seu próprio corpo. Ela respondeu com a neutralidade de quem domina a situação, sugerindo que ele deveria experimentar o valor do esforço manual, mas o irmão persistiu no interrogatório, mencionando boatos de caminhões na região. A tensão aumentou quando Roberto mencionou ter ouvido falar de movimentações incomuns na estrada. Alguém me disse que viram caminhões saindo daqui várias vezes. Que história é essa? Pressionou ele, tentando encontrar uma fenda na armadura de Marina. Com um sangue frio impressionante, ela rebateu dizendo que deveriam ter confundido com a propriedade vizinha, pois ali só entrava o caminhão do leiteiro. Roberto riu com desdém, questionando se ela havia ganho na loteria, mas o brilho de deboche nos olhos dele era apenas a sombra da inveja que sempre o acompanhará. Mesmo desconfiado, Roberto não encontrou provas concretas, pois Marina fora meticulosa em esconder os equipamentos e disfarçar os ruídos da operação. Ele aproximou-se de Esperança, notando que até a vaca parecia revigorada e bem alimentada. Nossa, até a vaca está mais gorda e bonita. Que ração cara você está dando para ela, zombou ele, sem saber que aquela vaca valia mais que todos os seus carros importados. Marina respondeu que dava o melhor que podia comprar, e quando ele finalmente partiu, o alívio dela foi misturado com a certeza de que o tempo de agir nas sombras estava se esgotando. Aquela visita serviu como um catalisador para que Marina acelerasse seus planos estratégicos. Ela percebeu que precisava de proteção jurídica e financeira robusta antes que o confronto inevitável acontecesse. Nos dias seguintes, contratou advogados de elite, diversificou seus recursos em múltiplos bancos e começou a adquirir terras vizinhas através de empresas de fachada. Se a família estava começando a desconfiar, ela precisava estar preparada para qualquer situação, pensava ela, enquanto via sua conta bancária acumular mais riqueza do que todos os seus irmãos possuíam juntos. Enquanto a mineração batia recordes de produtividade, o coração de Marina já se voltava para o propósito maior de sua fortuna. Ela começou a rascunhar os estatutos de uma fundação voltada para ajudar mulheres em situações de vulnerabilidade, transformando o ouro em dignidade para os outros. O ouro seria usado para multiplicar oportunidades, não para alimentar luxos vazios, decidiu ela. Marina via sua riqueza não como um prêmio de vaidade, mas como uma ferramenta de justiça social, honrando o ensinamento de seu pai de que o verdadeiro valor reside na capacidade de amar sem interesse. Certa manhã, um novo relatório do Dr. Fernando trouxe notícias ainda mais impactantes. Um segundo veio de ouro, muito mais rico que o primeiro, havia sido localizado sob o solo do rancho. As estimativas de valor da mina simplesmente dobraram, elevando Marina a um patamar de riqueza absoluta. Ela olhou para Esperança, que pastava majestosa sob o sol matinal, e sentiu a presença silenciosa de seu pai abençoando cada centavo. Acho que o papai planejou isso melhor do que qualquer um de nós podia imaginar, sussurrou ela, pronta para o dia em que o mundo finalmente saberia quem era a verdadeira dona da Serra da Pedra Branca. A hora da grande revelação aproximava-se a passos largos, e Marina sentia que a máscara da humildade forçada estava prestes a cair. Ela estava completamente preparada para confrontar os irmãos e mostrar que subestimar uma filha de coração puro era o maior erro que poderiam ter cometido. Naquela manhã de sábado, ao ver os 3 carros importados estacionarem em frente ao rancho, Marina sentiu o sangue gelar, mas não de medo, e sim de antecipação.
Rapidamente mandou uma mensagem para Ricardo avisando para interromper as operações de mineração e manter todos os equipamentos escondidos, garantindo que a surpresa final fosse entregue nos seus próprios termos. Carlos, Patrícia e Roberto desceram dos veículos com uma pose de delegação oficial, observando cada detalhe da propriedade com olhos clínicos e julgadores. Marina saiu para recebê-los vestindo suas roupas mais simples, fingindo que a rotina de privações continuava inalterada. Carlos foi o primeiro a quebrar o gelo com um sorriso que exalava falsidade. Marina, como você está? Sentimos sua falta na família, disse ele, tentando soar paternal. Marina, no entanto, não se deixou levar pela encenação e cruzou os braços, lembrando-os de que, desde a leitura do testamento, ela fora tratada por eles como se fosse invisível. Patrícia tentou uma abordagem mais suave, alegando que o luto pelo pai havia sido difícil para todos e que agora buscavam uma reconexão genuína. Marina, percebendo o timing conveniente daquela visita logo após as descobertas de Roberto, confrontou-os sobre o real motivo de estarem ali. Roberto não disse que vocês estiveram aqui observando as melhorias que fiz, disparou ela, vendo os três trocarem olhares cúmplices e desconfortáveis. Carlos limpou a garganta, tentando justificar a preocupação da família com as mudanças financeiras que o irmão caçula havia notado nas visitas anteriores. Marina decidiu, então, submeter os irmãos a um último teste de caráter para confirmar se havia restado qualquer vestígio de humanidade neles. Ela inventou uma mentira deliberada para medir a ganância do trio, alegando que encontrara apenas pedras bonitas para colecionadores. Encontrei algumas pedras bonitas aqui no terreno e consegui vender para colecionadores. Não é muito dinheiro, mas deu para melhorar algumas coisas, mentiu ela. A reação foi imediata. Os olhos dos três brilharam com a possibilidade de lucro, mas logo se nublaram com o desapontamento quando ela mencionou valores baixos. Roberto, agindo com uma casualidade forçada, começou a caminhar pelo terreno, sugerindo que a família poderia ajudá-la a procurar mais dessas pedras. Marina sentiu o sarcasmo borbulhar em seu peito ao ver os mesmos irmãos que riram de sua herança agora se oferecerem como parceiros de busca. Vocês querem me ajudar a procurar pedras? Os mesmos que riram quando herdei este lugar, questionou ela, enquanto Patrícia pedia impacientemente que ela deixasse o ressentimento de lado para que pudessem reconstruir a relação familiar sobre bases novas. Para selar o teste, Marina fez um pedido direto de auxílio financeiro, algo pequeno comparado à fortuna que eles haviam herdado do pai. Ela pediu R$ 2.000 para comprar ração de melhor qualidade para a Vaca Esperança, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e revelador. Marina, você sabe que nossa situação também não está fácil, gaguejou Carlos, enquanto Patrícia argumentava que emprestar dinheiro entre familiares sempre complicava as relações. Marina sentiu uma tristeza profunda ao confirmar que, mesmo após meses, eles continuavam sendo prisioneiros de sua própria avareza. A calma de Marina ao confrontar a hipocrisia dos irmãos começou a assustá-los, pois ela descreveu com precisão cirúrgica o comportamento deles. Vocês vieram aqui porque acham que descobri alguma coisa valiosa. Quando pensei que fossem apenas algumas pedras sem valor, vocês quiseram participar, mas quando pedi ajuda de verdade, vocês deram desculpas, afirmou ela. Carlos tentou contornar a situação, mas Marina o interrompeu, sentenciando que eles eram incapazes de amar sem interesse ou de estender a mão sem esperar um retorno financeiro imediato. Nesse momento crítico, Esperança aproximou-se do grupo com uma serenidade majestosa, parando ao lado de Marina como se compreendesse toda a tensão do diálogo. Marina acariciou o pescoço da vaca, encontrando nela o apoio emocional que seus irmãos nunca foram capazes de oferecer. Pelo menos a Esperança me aceita como sou. Ela não me julga, não me abandona e não quer nada de mim além de carinho, declarou Marina. Roberto, ofendido pela comparação, questionou com desdém se ela estava realmente comparando a família com um animal de fazenda. A resposta de Marina foi curta e grossa, atingindo-os como um tapa físico na face. A comparação, segundo ela, não estava favorecendo os irmãos. Patrícia explodiu em raiva, alegando que não fora até ali para ser insultada por uma camponesa, ao que Marina respondeu com uma firmeza inabalável, convidando-os a irem embora. Ninguém obrigou vocês a virem, disse ela, vendo Carlos tentar uma última cartada, oferecendo um pedido de perdão vazio em troca da verdade sobre o que realmente estava acontecendo naquele rancho abandonado.
O pedido de desculpas interesseiro de Carlos foi a gota d'água, revelando que a ganância deles era incurável e que o segredo de Marina valia muito mais do que a aprovação daquelas pessoas. Marina olhou nos olhos de cada um e sentiu uma força interior que meses de trabalho duro haviam forjado. Vocês querem tanto saber o que está acontecendo aqui? Vou contar. O que está acontecendo aqui é que aprendi a viver sem depender de vocês, finalizou ela, deixando claro que a verdadeira riqueza que encontrara não era apenas o ouro sob seus pés, mas a independência e a dignidade que eles nunca poderiam comprar. Marina Santos olhou para os irmãos com uma clareza que só a verdade absoluta pode proporcionar, reafirmando que a verdadeira família é composta por aqueles que permanecem nos momentos de maior escassez. Enquanto Roberto bufava, exigindo saber a origem de sua nova condição financeira, Marina percebeu que a cegueira deles era incurável. Aprendi que família verdadeira não é quem tem o mesmo sangue, é quem fica do seu lado quando você mais precisa, declarou ela, acariciando o pescoço de esperança. A vaca, naquele cenário, representava uma lealdade que nenhum dos 3 herdeiros urbanos fora capaz de demonstrar ao pai ou à irmã durante anos de negligência. A tensão atingiu o ápice quando Carlos, perdendo a paciência com o que chamava de conversa em círculos, disparou a pergunta que todos guardavam sob a língua. Ele queria saber, de uma vez por todas, se havia algo de valor material naquele terreno árido. Marina sorriu com uma tristeza profunda, sabendo que a resposta dele seria a decepção final. Tenho sim, Carlos. Tenho algo muito valioso neste terreno. Tenho paz. Tenho dignidade. Tenho a lembrança de um pai que me amou de verdade. E tenho uma vaca que é mais leal que todos vocês juntos, respondeu ela, assistindo a ganância nos olhos dos irmãos transformar-se em um desprezo amargo. Patrícia, incapaz de compreender valores que não pudessem ser depositados em um banco, despediu-se com uma frieza cortante, lançando uma praga que Marina já não temia. Fica aí com sua vaca e sua paz. Quando a realidade apertar e você precisar de ajuda de verdade, não conte, avisou a irmã, sem perceber que Marina já era mais poderosa do que todos eles juntos. Carlos ainda tentou uma última ofensa sobre humildade e arrogância antes de partir, mas Marina apenas o encarou com a serenidade de quem já conhecia o final daquela história, observando os carros importados sumirem na poeira da estrada. Sozinha no degrau de sua casa, Marina abraçou a esperança e sentiu que o ciclo de humilhação estava oficialmente encerrado. Ela tomou a decisão de que não moraria mais nas sombras do segredo, era hora de o mundo conhecer a mulher independente que o amor de seu pai e a guia de sua vaca haviam forjado. Hoje é o dia, minha amiga. Hoje eles vão descobrir quem nós realmente nos tornamos, sussurrou ela meses depois, ao se preparar para o evento que marcaria a justiça definitiva. A herança de Mendiga havia se transformado em um império de mais de 80 milhões de reais, mas o orgulho de Marina vinha da sua força interior. A revelação foi planejada não como um ato de vingança, mas como uma lição de vida para aqueles que subestimam o coração alheio. Marina criou a Fundação Esperança, uma instituição de caridade monumental para ajudar as famílias da região, financiada inteiramente pela sua mina de ouro. Ao entregar pessoalmente os convites dourados para a inauguração, ela desfrutou da confusão nos rostos de Carlos, Patrícia e Roberto. Fundação Esperança. Marina, que história é essa? Você criou uma fundação. De onde tirou dinheiro para isso? Questionava Carlos, incapaz de ligar os pontos entre a vaca velha e a riqueza súbita. Patrícia examinou o convite elegante com uma suspeita que beirava a paranoia, enquanto Marina mantinha um sorriso enigmático. Ela explicou que a fundação era uma homenagem à sua parceira mais fiel, deixando os irmãos ainda mais desconcertados com tamanha dedicação a um animal. É uma homenagem à minha parceira mais fiel. Vocês vão entender tudo na inauguração. Ah, e venham bem vestidos. Vai ter imprensa, autoridades. Será um evento importante, recomendou ela, saboreando a dúvida que agora corroía a mente dos irmãos, que ainda a viam apenas como a filha que ordenhava vacas. No dia solene da inauguração, o centro da cidade parou para ver a chegada da fundadora. Marina surgiu em uma limusine dourada, mas o detalhe que mais chamou a atenção foi o trailer de luxo que a acompanhava, transportando a rainha absoluta daquela história. Hoje é o dia, minha amiga, repetiu Marina para Esperança,
cujos cascos agora ostentavam ferraduras especiais banhadas a ouro, uma homenagem simbólica à riqueza que ela mesma ajudara a desenterrar. A multidão, composta por autoridades e famílias beneficiadas, aplaudia a mulher que transformará um rancho abandonado em esperança real. Carlos, Patrícia e Roberto chegaram ao local visivelmente deslocados, esperando encontrar um evento modesto e sendo confrontados com uma opulência que superava suas próprias posses. O prédio da fundação, totalmente reformado e imponente, exibia o nome Esperança em letras douradas na fachada. Eles se entreolhavam, sentindo o peso da realidade esmagar sua arrogância. Marina, de onde veio tudo isso? Perguntou Roberto, atônito ao ver a irmã ser recebida com honrarias de chefe de Estado pelos líderes locais, enquanto os flashes das câmeras registravam cada momento. No palco, Marina tomou a palavra diante de centenas de pessoas e de seus irmãos petrificados na primeira fila. Ela contou a história da herança, da vaca velha e do rancho na serra, mas desta vez, revelou o segredo do ouro. Meu pai não me deixou apenas uma vaca, ele me deixou um mapa para a justiça. Ele sabia que só quem tivesse paciência e amor encontraria o que estava escondido sob a terra, proclamou ela, enquanto projetava no telão as fotos das pepitas e os relatórios da mineradora, confirmando que ela era agora a pessoa mais rica da região. O silêncio que caiu sobre os irmãos Santos foi o som da derrota absoluta da ganância frente à lealdade. Eles compreenderam, tarde demais, que o pai os conhecia perfeitamente e que a herança de mendiga fora, na verdade, o maior tesouro da família, reservado apenas para quem soubesse amar sem interesse. Marina terminou seu discurso olhando diretamente para eles, não com ódio, mas com a paz de quem cumpriu sua missão. A justiça fora feita através de uma vaca chamada Esperança e da coragem de uma mulher que nunca desistiu de acreditar que o verdadeiro valor não se conta em moedas, mas em caráter. A atmosfera em frente ao luxuoso prédio da fundação era de um evento de gala internacional, com um tapete vermelho, seguranças estrategicamente posicionados e uma legião de repórteres. Carlos, Patrícia e Roberto observavam tudo com um desconforto crescente, sentindo-se estrangeiros naquela nova realidade. Que loucura é essa? De onde Marina tirou dinheiro para organizar uma coisa dessa? Sussurrou Patrícia, enquanto Carlos admitia que algo estava muito errado, sem conseguir processar a magnitude da transformação da irmã. Quando a limusine parou e Marina desceu, a imagem da mulher frágil e mendiga foi substituída por uma figura de elegância absoluta e confiança inabalável. O impacto visual foi amplificado pela presença de Esperança, que desceu de seu trailer adaptado como uma verdadeira monarca rural, exibindo ferraduras douradas e um colete que a identificava como fundadora honorária. Roberto, em choque, mal conseguiu balbuciar suas dúvidas sobre quem era aquela mulher que agora caminhava em direção a eles. Marina, com um sorriso radiante, recebeu os irmãos com uma polidez que os deixou ainda mais desarmados. Que bom que vieram! Espero que estejam preparados para algumas revelações interessantes, disse ela, tratando a vaca com um respeito que os irmãos finalmente começavam a perceber que não era loucura, mas gratidão. A curiosidade de Carlos transbordou em uma pergunta direta sobre a origem daquela fortuna repentina, ao que Marina pediu apenas paciência, garantindo que tudo seria explicado no palco. Ela apresentou Esperança novamente, reforçando que o animal que eles chamaram de inútil fora a peça-chave de seu sucesso. Ela está sendo tratada como merece. Afinal, foi ela quem tornou tudo isso possível, afirmou Marina, enquanto Patrícia notava, confusa, como a vaca parecia ter ganhado uma dignidade quase humana sob os cuidados da irmã, tornando-se o centro das atenções de todo o público presente. Ao subir ao palco, Marina projetou uma voz clara que silenciou a multidão, começando seu discurso com uma honestidade brutal sobre o desprezo que sofrerá. Ela relembrou como fora rejeitada e ridicularizada por aqueles que deveriam protegê-la, expondo as feridas que o testamento do pai havia aberto. Há alguns meses, eu era uma mulher rejeitada pela própria família, que havia herdado apenas uma vaca velha e um rancho abandonado. Meus irmãos riram de mim, me chamaram de coitada e disseram que eu havia recebido uma herança de mendiga, declarou, enquanto os irmãos se encolhiam sob o peso da exposição pública. A grande revelação veio acompanhada de uma pausa dramática que prendeu a respiração de todos os presentes, o segredo da mina de ouro.
Marina explicou que Esperança fora treinada pelo pai para ser um mapa vivo, guiando-a até depósitos minerais que já haviam rendido mais de 200 milhões de reais. Esperança me guiou até uma mina de ouro em meu terreno. Uma mina que já produziu mais de 200 milhões de reais e tem potencial para muito mais, revelou ela, deixando os irmãos pálidos e o público em um estado de êxtase coletivo diante da justiça poética daquela descoberta. Marina enfatizou que o verdadeiro tesouro não era o metal precioso, mas a constatação de que o pai havia criado um teste de caráter infalível, no qual apenas ela fora aprovada por sua pureza de coração. Ela anunciou a criação da Fundação Esperança como um refúgio para aqueles que, como ela, foram subestimados ou abandonados por seus entes queridos. Aprendi que família verdadeira não é quem tem o mesmo sangue, mas quem fica ao seu lado quando você mais precisa. Esperança aqui foi mais família para mim do que algumas pessoas que carregam meu sobrenome, sentenciou, enquanto as câmeras focavam no choque dos irmãos Santos. Apesar da dor causada pelas ofensas passadas, Marina surpreendeu a todos ao oferecer publicamente o caminho do perdão e da redenção. Ela suavizou o tom, explicando que não guardava rancor e que acreditava na capacidade de crescimento de todo ser humano. Não guardo rancor de quem me magoou. Todos nós somos falhos. Por isso, ofereço para minha família a chance de participar desta fundação, de aprender sobre valores verdadeiros, disse ela, estendendo um ramo de oliveira para os irmãos que agora eram alvo da curiosidade e do julgamento de toda a imprensa nacional. Após a cerimônia, nos bastidores, o confronto familiar foi marcado por lágrimas de arrependimento e um pedido de desculpas genuíno, talvez pela primeira vez naquelas vidas. Carlos, Patrícia e Roberto aproximaram-se de Marina em estado de transe, admitindo que não faziam ideia do que estava acontecendo. Marina, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu disse, por como te tratei, implorou Patrícia, enquanto Roberto perguntava se ainda havia espaço para tentarem ser uma família de verdade, desta vez baseada no amor e não no interesse financeiro. Marina olhou para Esperança, buscando no animal a confirmação de que o ciclo de sofrimento havia sido quebrado, e acolheu os irmãos com um abraço coletivo. Podem, mas desta vez vamos começar com amor verdadeiro, não com interesse. Esta vez vamos valorizar o que realmente importa, condicionou ela, estabelecendo as bases de uma nova relação onde a hierarquia não seria ditada por carros ou apartamentos, mas pelo serviço ao próximo. A herança de seu João finalmente havia cumprido seu propósito espiritual de unir o que a ganância havia separado. 2 anos se passaram, e a transformação da família Santos tornou-se um exemplo de filantropia e mudança pessoal em todo o país. Carlos, Patrícia e Roberto tornaram-se voluntários ativos na fundação, encontrando uma felicidade que o dinheiro nunca lhes dera. Marina, sentada no rancho agora restaurado, abraçou o pescoço de Esperança enquanto o sol se punha, agradecendo a sua fiel companheira por tê-la guiado até sua própria essência. Obrigada por me guiar não apenas até o ouro, mas até quem eu realmente era, sussurrou ela, enquanto o mugido de Esperança selava uma história de lealdade, sabedoria e amor incondicional.